É, pessoal, muita coisa está acontecendo no Brasil, às vezes não dá nem tempo de noticiar tudo que está saindo. Vocês lembram do jornalista, o Glenn Greenwald? Aquele que estava soltando a conta-gotas as mensagens dos assessores do Moraes, aquele esquema do Supremo Tribunal Federal, onde mostrava que o Alexandre de Moraes estava pisando, amassando, destruindo a Constituição Federal? Enfim, ele reapareceu. Ele reapareceu e ele soltou mais uma bomba sobre esse governo que está aí e como funciona a política no Brasil. Eu quero mostrar pra vocês, já peço pra você, claro, me ajudar a compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Olha, não é porque é um tema polêmico e que pouca gente tem coragem de falar, que você tem que se calar, você tem que se posicionar sim. Então me ajude a compartilhar e comenta aqui embaixo a sua real opinião sobre o assunto. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso aqui, tá, pessoal? E olha aqui, o Glenn Greenwald, ele expôs segredos e bastidores do que acontece no apartamento de Caetano no Rio. E quando você lê a matéria, essa manchete, você fala, pô, isso aqui não tem nada com nada, pô, isso aqui não tem nada a ver, tá revelando uma coisa que não tem nada a ver. Olha aqui, vamos ler essa matéria, olha só. O jornalista americano Glenn Greenwald revelou detalhes sobre os bastidores da política progressista no Rio de Janeiro, revelando que o apartamento do cantor Caetano Veloso e de sua esposa Paula Lavigne é o ponto de encontro influente para a esquerda. Olha só, segundo Glenn, é praticamente impossível vencer uma eleição na capital fluminense sem passar por lá. Isso aqui é grave, pessoal, olha só. A declaração foi feita em entrevista ao podcast Flow, transmitida na sexta-feira, dia 11. Olha só o que ele disse, abre aspas. A realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que estão representando o povo, é que eles são compostos pela elite, por pessoas ricas. Eu conheço bem a política da esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento de Caetano Veloso e Paula Lavigne. Não tem como ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. Fecha aspas, disse o Glenn. Glenn também descreveu o local que visitou durante o período em que seu falecido companheiro Davi Miranda iniciava sua trajetória política. Miranda, que foi vereador, e deputado federal pelo PSOL, faleceu no ano passado, um dia antes de completar 38 anos. O jornalista relembrou a atmosfera luxuosa do ambiente e a presença de celebridades, além de servidores e assistentes prontos para atender a todos. Abre aspas. É um duplex enorme e quem mora em cima é a família Marinho, dona da Globo. Tem uma equipe invisível de empregados e assistentes. Enquanto celebridades entram e saem, discutem sobre o que devem fazer pelas comunidades, mas estão distantes das realidades delas. Então, aqui ele diz, ele vem trazendo à tona que toda eleição no Rio de Janeiro tem que passar pelo consórciozinho da esquerda que já está instalada lá no Rio de Janeiro, que aparentemente essas conversas se devem fazer lá no apartamento do Caetano Veloso. Pessoal, isso aqui é muito grave. E claro, aqui ele diz o que todo mundo sabe, que a esquerda se apropria, desses discursos de proteger o pobre, de ajudar as comunidades, mas a verdade é que eles nem sabem o real problema dessas pessoas e que não representa ninguém. Mas, olha só, pessoal, o governo Lula, além desse que o Glenn já expôs, que só se elege no Rio de Janeiro quem passa lá no consórciozinho da esquerda, o governo continua colecionando vergonhas. A verdade é esta. O ex-ministro do Lula, já colecionava 6 acusações de assédio, o que demonstra o baixo nível do ministério. Com o fim das prisões por corrupção, parece que as autoridades esquerdistas acabarão presas por outros crimes. Assim será, pois a esquerda sempre trilha pelos caminhos mais tortuosos possíveis, isso é verdade. Está aí o exemplo do Silvio Almeida. Em um mês, 6 mulheres afirmaram publicamente ter sofrido assédio sexual do ex-ministro dos Direitos Humanos. Além da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, uma advogada, e 4 ex-alunas de Almeida deram seus relatos em entrevistas a diversos veículos, desde o dia 5 de setembro. A PF e o Ministério Público do Trabalho abriram inquéritos para apurar o caso. Silvio Almeida nega as acusações. Então, realmente aí está ficando mais feio. E não é só, nessa
nessa questão aqui do ex-ministro dos Direitos Humanos, tem também agora o surto de dengue, transplante de órgãos contaminados pelo HIV e segue a escalada de atrocidades. Então, vocês sabem, né, rodou no Brasil inteiro a notícia de que o SUS, o governo, né, a gente tem que colocar a culpa no governo, porque quem manda no governo, no SUS, quem, né, administra o SUS é o Ministério da Saúde, é o governo federal, é o governo Lula. Olha só o que aconteceu. Depois de ver o Brasil ter o maior surto de dengue da sua história e falta de vacina em quase todo o país, nos deparamos com um transplante de órgãos contaminados pelos vírus HIV. Isso mesmo, já podemos dizer que temos o pior Ministério de Saúde de todos os tempos ou esperamos mais algum surto? A gente sabe que esse governo, se tivesse governando na época do Covid, ó, os brasileiros, ó, tinham se ferrado grande, viu? Ministro que assedia, ministra da contaminação, ministro da censura, ministro dos leilões de cavalo, ministro das taxações. Ao contrário de Bolsonaro, que fez muitos líderes, né? Lula constrói o seu modelo de Akatsuki para o Brasil. Em 2026, temos de selar a raposa de 9 dedos aqui, né? Ele usou, no final desse texto aqui, uma analogia de um anime chamado Naruto aí. Quem conhece pegou essa brincadeira aqui que ele soltou. Mas a verdade é que o Lula está construindo esse seu modelo Akatsuki, que quer dizer o quê? Ele está construindo um consórcio de pessoas que querem realmente destruir o mundo. Querem destruir o Brasil, porque o que os seus ministros fazem é brincadeira com o povo brasileiro. Nós precisamos imediatamente, em 2026, acabar com o Lula. Nós temos que tirar ele, porque se esse governo continua, meus amigos, não sei o que vai ser do Brasil. É realmente, assim, desesperador. Já que a gente tá falando aqui do governo Lula, a gente sabe que muitos artistas, né, famosos, sempre apoiam a esquerda porque eles ganham com isso, a gente sabe. O povo não é bobo mais, gente. Ninguém é bobo mais. Só é influenciado por artista quem é bobo mesmo, assim, de cair a cara, porque não tem como. A gente sabe que eles estão fechados com o governo, porque eles recebem com isso, e os jornais também são assim. Lembra na época que o Bolsonaro estava diminuindo a gasolina aqui, no mundo todo estava aumentando, e mesmo assim os jornais batiam nele, não, olha, a gasolina tá baixa, mas no mundo todo tá subindo, então isso é ruim, porque inventavam todo aquele malabarismo. Eu vou recapitular aqui com vocês. Olha como eram os jornais com o Bolsonaro melhorando o país e os jornais com o Lula afundando o país, olha aí. Você deve estar pensando, mas tá um sufoco pagar o preço da gasolina. No resto do mundo tem subido toda semana, tá? Aqui no Brasil tem muito tempo sem subir o preço dos combustíveis e isso que pode ajudar a pessoa que está no sufoco para encher o tanque, também beneficia o muito rico que tem carrão e que usa muito mais combustível. Então isso aumenta a injustiça. Só tem solução difícil para esse problema. Em geral, as soluções que parecem fáceis estão erradas. Então aqui com o Bolsonaro, mesmo a gasolina estando baixo, não, mas ele coloca baixo, mas aí quem tem dinheiro demais usa demais a gasolina porque tá barata, aí aumenta, né? É incrível, eles fazem um malabarismo para atacar o Bolsonaro na época do governo dele. Agora, olha, essa mesma pessoa, não vou nem falar o nome dela, todos aqui conhecem, justamente por causa da hipocrisia dela. Olha como ela fala agora do governo Lula com tudo piorando. Nesse momento, o mais preocupante é que não há critério objetivo para definição dos preços de combustíveis. Como deixou de ter paridade internacional, a alta ou a baixa dos combustíveis acontecerá de acordo com o que quer o governo, do que pensa a presidente da Petrobras. Esse tipo de decisão já deu muito errado no passado. Durante o governo Dilma, houve um momento que ficou durante muito tempo os preços com enorme defasagem e isso produziu prejuízo à Petrobras. A questão não é saber, a Petrobras tem muito dinheiro, isso não é critério, ela tem caixa, ela não vai ter prejuízo amanhã, mas isso principalmente desorganiza o mercado. Como é que funciona o mercado brasileiro? Tem uma empresa dominante muito grande, que é a Petrobras, mas também tem outros agentes, tem importadores privados, tem refinadores privados de refinarias que foram vendidas pela Petrobras e tem a Petrobras, que é o gigante na sala, definindo o preço.
Né? Então, se quando tem uma regra objetiva, como foi implantada pelo ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, da paridade internacional, o preço oscilava, subia e descia, segundo dois preços, que são determinantes: a cotação internacional e o câmbio. E pronto. E assim ia. Isso foi fundamental para a empresa, inclusive, se reorganizar após o grande prejuízo que ficou na Petrobras. Esse tipo de política e outros problemas levaram a Petrobras a um prejuízo enorme, a um endividamento, ser a petroleira mais endividada do mundo, e isso foi corrigido pela política iniciada por Pedro Parente, mas que foi sendo desmontada e que no governo agora acabou completamente. Então tá aí, pessoal, eles fazem, né, todo o contorcionismo tentando explicar o inexplicável. Mas aqui, né, ela até soltou um pouquinho mais leve, lembrou, olha, a gente recapitulou do governo Bolsonaro, ela tentava mostrar que era ruim e agora tá ruim, ela tenta explicar o porquê que tá ruim, não, mas é que o ex-presidente fez isso, que é uma política que realmente não deu certo, aí endividou, aí foi por conta disso, dessa paridade internacional, uma vergonha. Uma vergonha, eles sabem, e aqui eles até soltaram aqui um pouco, né, uma crítica ao governo Lula, que realmente é uma política que não funciona, uma política que não deu certo, e agora nesse governo acabou de vez, voltou a dar prejuízo e vamos afundar cada vez mais. Então fica aí, as cartas estão na mesa, fica aí com o jogo aberto para o povo brasileiro. Quem ainda acredita de alguma forma, de alguma maneira na esquerda, de alguma forma nesse governo comunista que vai melhorar o país, sinto muito, meus amigos, todas as chances que já puderam ter, destruíram a chance de melhorar o país nessa sua política aí. Então acabou. Eu espero de uma vez por todas que quem fez o L esteja ciente de que esse país não vai pra frente com o comunismo instalado no Brasil. E tem gente que tem coragem de dizer que não, comunismo não existe no Brasil, é mentira. Isso é coisa de fascista, extremista de direita dizer. Aqui não existe comunismo, mas olha só o que o Alexandre Garcia trouxe pra gente aqui. Eu também. A insistência em dizer que não existe comunismo. Né? Sim, existe. Né? E o essencial é convencer as pessoas de que ele não existe, para que ele possa crescer sem ter o anticomunismo a tolher-lhe esse crescimento. É assim que funciona. Agora, por exemplo, dia 22 começa a reunião dos BRICS em Kazan, na Rússia. Lula vai lá. Sabe quem vai entrar nos BRICS? O Irã, nessa reunião agora. Sabe quem está pretendendo entrar também? Vai acabar entrando? Cuba. Estão entendendo? No que vai se converter os BRICS? Aí você olha a agência oficial e diz lá que o foco dessa reunião de cúpula dos BRICS é substituir o dólar como padrão de moeda e o FMI, e certamente o Banco Mundial também, e o Acordo Geral de Tarifas, que são coisas de dezembro de 1944, no Acordo de Bretton Woods. 186 países participam do FMI, inclusive o Brasil, e estão lá no GATT também, que é o Acordo Geral de Tarifas, e são beneficiados por recursos do BIRD, que é o Banco Mundial. Banco Mundial para a Reconstrução e Desenvolvimento. Isso foi feito diante do fim da guerra, a guerra terminando. Né? Já estava se extinguindo as forças, já estavam se extinguindo as forças do eixo e trataram de se reunir em Bretton Woods para saber, olha, como vai ser a economia do mundo. Né? Bom, o Banco do BRICS é presidido por Dilma. Né? O BRICS deu as iniciais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South Africa, né? Daí o S. E agora já vão entrar mais países, além do Irã, o Egito, a Arábia Saudita, a Etiópia e a União dos Estados Árabes. Né? Bom, então, já perceberam que o BRICS está reunindo países para fazer frente à economia do mundo ocidental. A economia da nossa cultura, da cultura judaico-cristã, por isso que o Irã está entrando, que quer acabar com a cultura judaico-cristã e implantar a outra cultura. O Estado teocrático do Irã que entra agora, importante isso. Olha com quem o Brasil está se juntando. Gente, se a gente tivesse um congresso sério, se a gente tivesse realmente pessoas sérias no país,
o Lula já teria sido impeachmentado. Quer dizer, se a gente tivesse pessoas sérias no Brasil, o Lula estaria na cadeia até hoje. Começa por aí, né? Mas isso aqui é inadmissível, é inaceitável em todos os graus e circunstâncias. Não podemos deixar isso acontecer, mas o que a gente pode fazer? Nada. Nós precisamos continuar lutando, batalhando, pressionando os senadores e deputados em 2026, renová-los, para a gente ter um Congresso que vá de acordo com os nossos valores, porque isso aí que o Lula está fazendo não representa o povo brasileiro. Ou você, brasileiro, queria estar sim no BRICS, reunido com pessoas como o Irã, como aqueles terroristas, querendo acabar com os cristãos, com a ideologia, né, da igreja, com o conservadorismo, com valores e princípios. Você é esse tipo de pessoa? Eu tenho certeza que não. O Brasil é massivamente, a maioria são conservadores, pessoas com valores, princípios, pessoas que de bem. Pessoas de bem, só querem trabalhar, ter uma família feliz, poder viver bem, poder viver feliz. Nós não somos pessoas que querem guerra, que quer oprimir as minorias, que quer fazer essas coisas, esse tipo de coisa que o Irã faz o mundo todo. É sempre guerra, é sempre morte, é sempre oprimindo o povo. Mas não, o Brasil está se alinhando sim com essas pessoas. E isso não representa o Brasil. Nós precisamos renovar o Congresso e acabar com esse tipo de política, porque isso é inaceitável. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você não se cale, meu amigo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.